Você já notou como algumas pessoas parecem intocáveis? Como se nada pudesse afetá-los, como se eles vivessem em um estado de tranquilidade inabalável. Essas pessoas têm um segredo. Elas não reagem impulsivamente. Mas é possível alcançar esse nível de controle? O que acontece quando paramos de reagir automaticamente a tudo ao nosso redor? A verdade é que toda vez que você reage sem pensar, entrega seu poder. A maioria das pessoas é prisioneiro de suas próprias emoções, permitindo uma aparência simples, um comentário negativo ou uma situação inesperada para desequilibrá-las completamente. Isso facilita a manipulação, previsível e, acima de tudo, vulnerável. Carl Jung explicou que emoções descontroladas são reflexões de conflitos internos não resolvidos. Em outras palavras, se algo o irrita, se isso faz você perder a calma, o problema não é externo, mas em algo dentro de você que você ainda não funcionou. E é aqui que está a chave para mudar. Por que nos levamos por reações impulsivas? Porque damos muita importância ao que não devemos. Nós nos preocupamos muito com a opinião dos outros, buscamos aprovação e reconhecimento constantemente. No entanto, aqueles que realmente alcançam a paz entenderam um princípio fundamental. Nem tudo merece uma resposta, e sua energia não deve ser desperdiçada no que não fornece valor. Toda vez que você se justifica, fica com raiva de uma provocação ou sente a necessidade de se defender, está demonstrando que outros ainda têm influência sobre você. Mas o que acontece quando você simplesmente para de reagir? Quando alguém tenta provocar você e você só observa? Quando o caos é desencadeado ao seu redor, mas sua mente permanece calma. Naquela época, você se torna inatingível. Pensando no que estamos falando até agora, você já percebeu como muitas vezes procuramos agradar outras pessoas ou validar nossas decisões? Se você se identificou com isso, dê o vídeo, assine o canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E me diga, onde você está nos vendo? Qual cidade é sua? Para alcançar esse estado, é essencial aprender a pausar antes de responder. A maioria das pessoas reage automaticamente, sem refletir. Mas quando você treina sua mente para interromper essa sequência automática, você começa a recuperar o controle. Antes de se envolver emocionalmente em qualquer situação, pergunte se isso realmente merece minha atenção? Na maioria dos casos, a resposta será negativa. Carl Jung enfatizou a importância de sem observação de identificação. Nem tudo precisa da sua participação. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Aplicar indiferença estratégica. Não se trata de ficar frio ou insensível, mas escolhendo conscientemente onde depositar sua energia. Você nunca pode impedir que outros tentem se desestabilizar, mas pode decidir se cairá ou não em sua armadilha. Além disso, dominar sua linguagem corporal é essencial. O silêncio, a tranquilidade e uma postura neutra são armas poderosas que transmitem força. No final, que não tem permissão para se tornar alguém verdadeiramente intocável. Imagine que alguém tenta tirá-lo do seu centro, fazendo todo o possível para incomodá-lo. No entanto, você permanece completamente inalterado. O segredo aqui não está sozinho em não reagir, mas em manter a calma, sem ceder às provocações. Esse é o poder de dominar suas reações. Muitas vezes, a melhor maneira de lidar com uma provocação é não fazer nada. Gestos simples, como um sorriso sutil ou uma aparência silenciosa, podem ser mais eficazes do que qualquer resposta agressiva ou defensiva. Não se trata de ser indiferente, mas de ter a sabedoria de escolher onde e quando gastar sua energia. Quando você começa a não se levar por emoções impulsivas, começa a ocorrer uma transformação. Pessoas ao seu redor notarão que algo mudou.
Alguns não entenderão sua posição e tentam testar seus limites. Outros perceberão que não têm mais o controle que pensavam em você antes. Mas o mais interessante é que, com o tempo, você notará que as mesmas pessoas que anteriormente tentaram manipular suas reações começarão a respeitá-lo. Você sentirá uma mudança interna. Você não é mais um prisioneiro de situações externas ou as emoções que surgem repentinamente. Ser inatingível não significa ser frio ou altruísta. Pelo contrário, significa estar tão focado em si mesmo que nada pode tirá-lo do seu eixo. Para começar a desenvolver esse controle emocional, há um exercício simples que pode transformar sua maneira de agir. Toda vez que uma situação tenta causar você, respire profundamente e aguarde pelo menos 5 segundos antes de reagir. Observar a si mesmo, sem pressa, é o primeiro passo para ganhar domínio sobre seus impulsos. Veja como seu corpo reage: tensão, ansiedade, talvez até um pouco de frustração. Isso é um sinal de que ainda há algo em você que precisa ser trabalhado. Dedique um momento do dia para refletir sobre os momentos em que você permitiu que fatores externos afetassem seu estado emocional. À noite, faça uma análise. Quantas vezes você deixou algo afetar você? Pergunte a si mesmo o que você pode ter feito de maneira diferente e visualize uma versão mais equilibrada de você. Alguém que, independentemente de situações, permanece calmo e sereno. Quando isso se tornar uma prática constante, você verá o mundo de uma nova perspectiva, com mais clareza e força interior. Aí vem uma das verdades mais difíceis de aceitar. Apego, a necessidade de se apegar a algo ou alguém, é o que nos torna vulneráveis. Quanto mais algo nos amarra, mais expostos somos dor e frustração. As pessoas que atingem esse nível de controle e equilíbrio emocional dominam a arte de liberar. Mas para a maioria de nós, esta é uma verdadeira batalha. Nós nos apegamos a sentimentos, relacionamentos e expectativas, temendo que, se os libertarmos, perderemos algo essencial. Desde a infância, eles nos ensinam que deixar algo ir é o mesmo que falhar. No entanto, a verdadeira força está precisamente na capacidade de liberar. Quando você deixa ir, você experimenta uma sensação de liberação. Carl Jung falou sobre como o desapego é crucial para alcançar a individuação. Segundo ele, as pessoas que não sabem liberar estão presas em seu passado, em sua dor e no que não podem mudar. Este é o momento em que o verdadeiro poder entra em jogo. Quando você para de temer, a perda fica inacessível. O maior erro é se apegar ao que não pertence mais a você. Refletir por um momento. Quantas vezes você ficou em um lugar onde não se encaixa mais? Quantas vezes você manteve um relacionamento que só o usava simplesmente porque você iria deixar para lá? Quantas vezes você tentou mudar de alguém esperando um dia ser a pessoa que você precisava? Hoje, você precisa entender algo fundamental. Nada de você ter que implorar para merecer sua energia. O que você deve forçar nunca será seu. Tudo o que custa sua paz interior tem um preço muito alto. As pessoas mais fortes sabem quando deixar ir rapidamente. Eles não permanecem em lugares onde não são valorizados. Eles não insistem em relacionamentos que não têm mais respeito. Eles não temem perda, porque sabem que o que realmente pertence a eles nunca precisará ser forçado. Então, como deixar ir sem sentir que você perde? É essencial mudar sua perspectiva sobre o desapego. Jung disse que o que você nega controla você, mas o que você aceita transforma você. Iminente não é sinônimo de perder. O lançamento está aceitando. Aceite que algumas pessoas estavam apenas em sua vida para lhe ensinar algo, mas não para ficar. Aceite que algumas oportunidades não foram para você. Aceite que existem ciclos que devem estar fechados para abrir novas portas. Enfrente seu medo de deixar ir.
A razão pela qual a maioria não libera é o medo. Medo da solidão, medo de cometer um erro, medo de se arrepender mais tarde. Mas aqui está o truque. Quando você enfrenta esse medo, percebe que nunca foi tão grande quanto você pensava nisso. Faça este exercício de libertação. Pense em algo que hoje é difícil para você lançar. Pode ser um relacionamento, uma crença ou uma situação. Agora pergunte a si mesmo, o que aconteceria se eu simplesmente parasse de carregar com isso? Imagine como a leveza, a paz e a serenidade se sentiriam. Esse sentimento de liberdade é o sinal de que a liberação é a coisa certa a fazer. Repita essa frase toda vez que você sentir que é difícil para você lançar. Eu confio que o que realmente é para mim virá sem esforço. Porque essa é a verdade. Nada que é realmente para você precisará ser retido com desespero. Quebrar o padrão de apego emocional. Na próxima vez que você sentir a necessidade de insistir em algo que não o valorize, faça o oposto. Fugir. Veja o que acontece quando você para de perseguir o que deseja sair. Você ficará surpreso ao ver que, na maioria das vezes, quando você perder, o universo oferece algo muito melhor. Esta é a prova definitiva de que você precisa deixar ir. Se você já questionou se algo ou alguém deve continuar em sua vida, existe uma prática simples que pode lhe dar a clareza de que você precisa. Imagine por um momento que não é mais. Veja as emoções que surgem ao fazê-lo. Se você sentir paz, um sentimento de alívio, sabe o que deve fazer. Muitas vezes, o apego não é tanto que nos liga, mas nossa resistência a aceitar o que é óbvio. Não podemos manter o que não pretende permanecer. Quando você consegue dominar a arte do lançamento, sua energia é transformada. Você não vive mais da falta, mas da abundância. A percepção que outros têm de você também muda. As pessoas podem sentir a segurança de alguém que não tem medo de perder, o que é magnético. E nesse estado de segurança, você obtém controle sobre sua vida de uma maneira mais profunda. Você para de se apegar ao que não lhe dá bem ser. E isso se torna um reflexo da confiança que você tem em si mesmo. A verdadeira liberdade é ser capaz de liberar sem medo. Mas há algo ainda mais poderoso que isso. Algo que muito poucos entendem, mas isso faz uma diferença fundamental na maneira como as pessoas o percebem. A arte do silêncio. O silêncio e o mistério são qualidades que dão imenso valor à pessoa que as domina. Em um mundo em que a validação e a atenção parecem ser o objetivo de todos, aqueles que permanecem reservados e silenciosos têm uma vantagem única. Não fale sem necessidade, não reaja impulsivamente e não ofereça explicações desnecessárias. Coloca você em uma posição em que outros não podem decifrar você. E o que não pode ser entendido, naturalmente, gera intrigas. Carl Jung falou sobre a importância da introspecção e como as pessoas mais poderosas são aqueles que controlam sua própria narrativa. Eles não sentem a necessidade de anunciar seus pensamentos ou sentimentos. Eles simplesmente agem, observam e deixam seus resultados falarem por si mesmos. Enquanto isso, a maioria das pessoas não tem controle sobre o que dizem. Eles falam demais, justificam os injustificáveis, explicam incessantemente. Cada palavra que sai demais, cada explicação desnecessária é uma informação que outros podem usar contra você. Quando você é muito acessível, previsível e falador, você perde atraente. As pessoas começam a pensar que o conhecem completamente. Não há mistério, não há profundidade, não há nada para levá-los a querer descobrir mais. E isso afeta todas as áreas da sua vida. Em relacionamentos pessoais, por exemplo, se você estiver sempre disponível, se você disser tudo o que pensa, você se torna uma opção segura, mas não interessante. Os outros dão a você como garantido.
Se você costuma compartilhar seus planos e estratégias excessivamente, sempre há o risco de que outros sejam aproveitados ou aproveitem as informações que você revelar. Isso não apenas se aplica ao mundo profissional, mas a todos os aspectos da vida. Quando você sentir a constante necessidade de justificar suas escolhas, explicar cada decisão ou dar motivos para tudo o que você faz, está dando aos outros a permissão para comentar sua vida. Menos é mais. Quanto menos você revela, mais controle você tem. O silêncio se torna sua proteção, seu espaço seguro. Não é necessário compartilhar seus pensamentos com todos. Nem todo mundo merece acesso à sua vida pessoal. Quando você começa a falar menos e observa mais, começa a perceber o que realmente está acontecendo ao seu redor. Ao se tornar imprevisível, você adota uma posição vantajosa, pois ninguém pode prever o que está pensando ou o que fará. E isso gera respeito. As pessoas respeitam aqueles que não precisam justificar suas ações o tempo todo. Quem fala pouco, mas age com segurança, transmite confiança. A confiança de quem não sente a necessidade de dar explicações é clara. Quando você fica em silêncio, começa a perceber as intenções das pessoas com mais clareza. O ato de ouvir e observar mais para falar permite que você entenda os outros em níveis mais profundos. O mistério é uma das chaves mais poderosas que você pode usar. Muitas pessoas cometem o erro de disseminar seus planos antes de executar. Luz, permitindo que outras pessoas avancem. A verdadeira sabedoria é agir sem anunciar, ao manter seus movimentos estratégicos em segredo até que sejam concluídos. Não é necessário explicar suas decisões a ninguém. Se você tomou uma decisão, fique firme. Deixe os resultados falarem por si. E seu comportamento também comunica mistério. O silêncio não apenas se refere às palavras que não são ditas, mas também à sua postura. Um olhar seguro, uma expressão serena e a capacidade de pausar antes de falar geram um impacto muito mais forte do que 1000 palavras. Valorize o silêncio. Não sinta a necessidade de preencher todos os espaços com palavras. Pessoas poderosas sabem que não precisam demonstrar nada a ninguém e, portanto, se sentem confortáveis em silêncio. Eles sabem que muitas vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra. Faça as pessoas se sentirem curiosas com você. Não revele tudo imediatamente. Quando há algo para descobrir, o interesse em você aumenta. Você sabe como usar a pausa a seu favor. Quando alguém lhe faz uma pergunta desconfortável, não se apresse em responder. Reserve um tempo para refletir e medir a situação. Essa pausa cria a expectativa de que o que você vai dizer será importante e valioso. Finalmente, não compartilhe suas fraquezas com ninguém. O que revela pode ser usado contra você. Reserve seus momentos mais vulneráveis para aqueles que realmente merecem seu amor e confiança. Imagine que, durante uma semana inteira, você decide responder apenas com o que é necessário, sem se estender em explicações. No começo, isso pode parecer desafiador, mas em breve você notará como sua capacidade de observar e ouvir mais para falar lhe dará uma vantagem. Quando você fala menos e é mais direto, algo curioso acontece. As pessoas ao seu redor começam a agir de maneira diferente. De repente, eles não têm mais todo o controle sobre sua vida, porque você não está revelando todos os seus pensamentos ou suas intenções. Essa mudança dinâmica tem poder e não há dúvida de que o silêncio oferece proteção inestimável. O ato de pausar antes de falar não é apenas uma reflexão de segurança, mas uma maneira de assumir o controle da conversa. Ao fazer isso, o mistério se torna seu aliado. Não se trata de se esconder, mas permitir que suas ações falem por si mesmas.
As pessoas ficam mais surpresas com o que você faz pelo que diz. Pouco a pouco, quando você para de expor cada parte de você, você se torna mais interessante para os outros. Aqueles que deixam de ler o que você realmente acha, que começam a tentar decifrar. O mistério atrai e essa é a sua vantagem. Mas por que é tão importante implementar essa maneira de ser? Porque muitas pessoas, sem perceber, caem na armadilha de sempre colocar os outros acima de si mesmos. Eles se sacrificam pelos outros, na esperança de serem aceitos. Este é o maior erro que pode enfraquecer, porque toda vez que você coloca outro primeiro, você dá o controle de sua vida. Carl Jung, em seus estudos sobre individuação, nos lembra que, para ser verdadeiramente completo e independente, devemos aprender a colocar nossos próprios interesses em primeiro lugar. Você não pode esperar conseguir isso se continuar se sacrificando por aqueles que não fariam o mesmo por você. As pessoas que realmente entenderam esse princípio não apenas sabem quando calar a boca, mas quando se priorizarem. Quando você entra em primeiro lugar, as percepções de outras pessoas em você mudam. Você se torna alguém que não é mais fácil de manipular ou usar. Você se torna uma pessoa com padrões, e as pessoas tendem a respeitar aqueles que têm princípios sólidos. Feito número 1, quem não é priorizado se torna uma opção, não uma prioridade. Se você está sempre sacrificando seu tempo, energia e bem, sendo para os outros, sem receber o mesmo em troca, a única coisa que você está alcançando é treinar as pessoas para lhe dar menos do que você realmente merece. Refletir sobre isso. Se você estiver sempre disponível para todos, seu valor diminuirá. Quando você diz constantemente sim, outros assumem que sua vida gira para agradá-los. Se você não dar seu próprio respeito, é difícil esperar que outras pessoas o façam. Aqueles que realmente conseguem ser inatingíveis entenderam o poder de estabelecer limites. Eles não fazem isso por frieza ou indiferença, mas porque valorizam seu tempo e energia, e não os entregam a ninguém. Então, como começar a se colocar em primeiro lugar sem sentir culpa? A chave é aprender a dizer não, sem dar explicações. Não é necessário justificar por que você não quer fazer algo. Um simples não, obrigado, é mais do que suficiente. É hora de parar de dar sem esperar pela reciprocidade. Se você perceber que é sempre você quem coloca o esforço, que toma a iniciativa, que assume todo o trabalho, é hora de parar. Assista quem realmente está lá para você. Elimine aqueles que não o valorizam. Nem todas as pessoas merecem um lugar em sua vida. Se alguém só aparece quando precisa de você, é hora de reduzir o acesso a essa pessoa. Invista tempo em si mesmo e não em outros. Sua paz mental não tem preço e ninguém deve estar acima dela. Se algo lhe dá mais do que nutre você, não vale a pena. Livre-se da culpa por priorizar a si mesmo. Você não deve seu tempo ou energia a ninguém. Se alguém se incomoda porque você decidir se colocar em primeiro lugar, é provável que você esteja aproveitando sua negligência em relação a si mesmo. Faça esse experimento para entender o poder de priorizar a si mesmo. Durante uma semana, diga a ele não a algo que você realmente não quer fazer, sem sentir culpa. Veja como os outros reagem quando você nem sempre está disponível. Dedique um tempo exclusivo para você, sem interrupções externas. Reflita sobre quantas vezes por dia você age por obrigação e não pelo verdadeiro desejo. Algo surpreendente vai acontecer. Pessoas que realmente valorizam seu espaço e seus limites. Aqueles que só procuraram sua empresa por conveniência, desaparecerão. E é exatamente isso que você precisa. O que acontece quando você se torna sua própria prioridade é reveladora. Aqueles que valorizam você ficarão ao seu lado, o respeitarão ainda mais. Aqueles que estavam presentes apenas pelo interesse se afastarão, e aqueles que lhe deram garantidos começarão a sentir que estão perdendo você. E aqui está a chave. Quando você dá a si mesmo o valor que merece, o universo o devolve.
No entanto, há um nível ainda mais alto que você deve alcançar. A transformação total de sua presença, uma presença que ninguém pode ignorar. Atingir o nível de priorização não é apenas sobre entrar em primeiro lugar, mas também emitir uma energia tão poderosa que faz com que o mundo o veja de uma maneira completamente nova. Esta será a principal abordagem neste momento. Quando uma pessoa se torna inatingível, sua energia é transformada. Não é mais alguém que implora, que persegue ou cede às expectativas dos outros. Ele é alguém claro sobre seu valor e não teme perder o que não se beneficia dele. Aqueles que alcançam esse estado desenvolveram uma presença tão forte que não é necessário falar para ser notado. Sua presença única em um espaço gera uma mudança. Eles não buscam aprovação externa ou validação porque já se sentem completos. E é por isso que, naturalmente, você começa a receber mais respeito, admiração e até novas oportunidades. Isso acontece porque as pessoas respeitam aqueles que não têm medo do que não se beneficia. Como Carl Jung mencionou em seus estudos sobre individuação, é o processo de se tornar uma pessoa completa, que não depende da aprovação externa. Quando você chega a esse ponto, como os outros percebem que você muda radicalmente? Reflita por um momento. Você já conheceu alguém que não precisa de nada dos outros, mas, ironicamente, todo mundo quer estar perto dessa pessoa? Isso acontece porque a independência tem uma atração inata. Alguém que é capaz de se manter gera uma força magnética. As pessoas que anteriormente o ignoraram, agora procuram você. E o mais interessante é que as oportunidades parecem chegar até você sem esforço, porque sua energia já está alinhada com o tipo de oportunidade que você deseja. Sua presença é ainda mais fortalecida sem fazer esforços explícitos. Pessoas inatingíveis não sentem a necessidade de demonstrar nada. Elas não procuram impressionar ou atrair atenção, mas de alguma forma seu ser se destaca na multidão. Por que isso acontece? A razão é simples. A autossegurança é uma energia magnética. Veja a diferença. Aqueles que buscam a aprovação tendem a falar em excesso, para tentar agradar, querer cair bem a todo custo. Por outro lado, que é inatingível, está simplesmente presente, com uma energia firme e uma postura segura, sem a necessidade de provar nada. E quando você atinge esse nível, a percepção das pessoas em relação a você muda. Eles começam a vê-lo como alguém valioso, alguém que merece ser conhecido e respeitado. No entanto, alcançar esse estado não é suficiente. Mantê-lo é o verdadeiro desafio. Para ter certeza de que você não voltará, deixo para você 3 chaves essenciais. O primeiro, nunca está colocando ninguém acima da sua paz mental. Se alguém faz você duvidar do seu valor, essa pessoa não merece estar em sua vida. Não se sinta obrigado a explicar ou justificar suas decisões. Mantenha-se firme no que você decide, sem a necessidade de buscar a aprovação de outras pessoas. Você não precisa convencer ninguém de que suas decisões estejam corretas. Cerque-se de pessoas que também têm essa mentalidade de segurança e autonomia. Se você se cercar de pessoas que dependem da validação externa, em breve será arrastado novamente para o ciclo de insegurança. Para alcançar esse nível de inatenabilidade, traz consigo uma transformação da maneira que o mundo percebe e em como a dinâmica social começa a mudar a seu favor. As pessoas que anteriormente ignoram você estão procurando por você, enquanto aqueles que pensavam que poderiam manipular você se sentem desconfortáveis antes de sua presença. As oportunidades começam a chegar naturalmente, sem a necessidade de você procurá-las. Isso acontece porque sua energia mudou e agora as pessoas detectam alguém que conhece seu próprio valor e não precisa de validação externa para se sentir completa. Para manter esse estado, recomendo que você se exercite por uma semana.
Observe quem tenta chamar sua atenção e refletir sobre se essas pessoas realmente merecem ocupar um lugar em sua vida. Toda vez que você sentir a necessidade de justificar ou explicar suas decisões, faça uma pausa e escolha o silêncio. Livre-se de qualquer comportamento que denota desespero por ser aceito. No final de cada dia, verifique se suas ações vieram de um local de segurança ou se foram conduzidas pela necessidade de aprovação. Quando você chega a esse nível, as pessoas começam a lidar com um respeito que você não tinha antes, mesmo sem nenhum esforço para vencê-lo. Você sente uma liberdade que não experimentou porque não precisa mais de nada dos outros. Essa é a grande diferença. Quando você para, dependendo da validação externa, você se torna uma pessoa atraente, alguém que outras pessoas querem ter fechado sem você procurar. O processo para chegar a esse ponto implica deixar para trás todas as crenças e hábitos que o mantiveram dependente do mundo exterior. Este é o ponto de avaria entre aqueles que ainda estão presos nas expectativas dos outros e que realmente se tornam inatingíveis. Quando você chega aqui, você não se importa com o que os outros pensam. Você para de procurar aprovação externa e se torna alguém que tem seus próprios limites, estabelecendo claramente o que é aceitável e o que não é. Ser inatingível não é um ato de arrogância, mas de poder pessoal. É entender que ninguém tem o direito de controlar ou manipulá-lo. Está assumindo o controle de sua vida e não permitir que outras pessoas cruzem seus limites. As pessoas que atingem esse nível não jogam mais sob as regras de outras pessoas. Eles não buscam aprovação, não pedem permissão para ser quem são. E é por esse motivo que o mundo começa a tratá-los de maneira diferente. Quando você para de perseguir, você se torna o imã. Quando você para de implorar, você gira o prêmio. E quando você para de explicar, você se transforma em um mistério. E o mistério sempre atrai. A adoção dessa mentalidade muda sua presença de uma maneira que apenas aqueles que experimentaram esse processo podem entender. Quando você para de ser alguém fácil de ignorar, a dinâmica em sua vida muda completamente. Os relacionamentos que não contribuíram, nada desaparecem. Aqueles que não o valorizaram antes, saem, deixando espaço apenas para aqueles que realmente apreciam sua presença. As oportunidades começam a fluir sem ter que persegui-las. O motivo é simples: a autossegurança é magnética. As pessoas percebem e são atraídas por essa energia especial. Sua mente encontra uma paz que parecia fora do seu alcance, pois agora você não precisa fazer esforços desnecessários para ser aceito ou em forma. No entanto, isso não é uma mudança imediata, é uma decisão diária. Toda vez que você se sente tentado a reagir sem pensar, toda vez que a necessidade de justificar surge ou quando você duvida do seu próprio valor, lembre-se de que é a capacidade de decidir se ainda é alguém facilmente acessível ou se, pelo contrário, você se levanta acima de tudo isso. A partir de hoje, convido você a agir. Faça uma declaração para reafirmar seu compromisso com esse processo. Comentário abaixo. Eu decido ser inatingível por tudo o que não contribui para a minha vida. Minha energia tem imenso valor e o protegido. O mundo agora saberá que não sou mais a pessoa que viveu procurando a validação de outros. Você é alguém que é respeitado e colocado em primeiro lugar. Ao fazer isso, você começa a liberar tudo o que não tem lugar em sua vida. E quando você se entrega plenamente a essa mudança, descobrirá como o mundo começa a tratá-lo de uma maneira muito mais respeitosa e alinhada com o que você merece. Ser inatingível não significa fugir do mundo, mas abordar sua versão mais autêntica e poderosa. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Eu quero saber: você já esteve em uma situação em que percebeu que precisava se distanciar para proteger sua paz e manter sua energia intacta? Como foi esse processo para você?
Você já viveu algum tempo em que, ao parar de procurar aprovação, você notou mudanças significativas na maneira como as pessoas o tratavam? Eu realmente acredito que chegar a esse sentimento de ser inatingível não tem nada a ver com estar distante, mas de valorizar a si mesmo e estabelecer limites saudáveis. Se você se identificou com isso, compartilhe sua experiência nos comentários. Eu adoraria saber como você lida com esses momentos em sua vida. Se você gostou desse conteúdo, assine o canal para não perder nada e compartilhar este vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessa reflexão. E me diga onde você está nos vendo. Adoro saber que parte do mundo nossa comunidade vem para criar um conteúdo ainda mais relevante para todos vocês.